Quero falar de um outro assunto importante. Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, confirmou hoje que o texto vai determinar um cronograma para o pagamento obrigatório de emendas parlamentares. Isso aí era uma demanda ali do Congresso, né? Ok. A gente não vai conseguir passar, talvez, emendas de comissão ou avançar nesse sentido aqui, engordar essa outra emenda aqui, mas então a gente quer um planejamento, a gente quer saber quando a gente vai receber. Janaína Camelo é quem vai trazer as informações que já estão mexendo com os ânimos dos nossos comentaristas. Então, por favor, Janaína, conte tudo, porque depois o debate vai pegar fogo por aqui. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Olha só, perguntado sobre isso, o relator Danilo Forte, ele disse o seguinte, que a democracia é uma disputa por espaço, que a execução orçamentária tem espaço aí, tanto para as despesas do governo como para a execução das emendas parlamentares, né? Ele justificou que a obrigação de harmonizar e planejar aí essa execução das emendas é do Poder Executivo e a vontade de ver os projetos realizados é então do parlamentar. Então ele disse que incluir isso na LDO vai acabar criando um senso comum, um consenso entre parlamentar e governo. Hoje não existe um prazo exato, né, uma data limite para o pagamento dessas emendas. Ela é obrigatória, mas não há uma data limite. Então isso acaba, essa pendência aí do pagamento das emendas acaba se tornando aí uma moeda de troca, né, por muitas vezes pelo governo aí em troca de votos aqui no Congresso a projetos de apoio do Palácio do Planalto. Então o relatório final da LDO do ano que vem, segundo o relator, prevê pouco mais aí de 25 bilhões do orçamento para emendas individuais e 12 bilhões e meio para as emendas de bancada. E aí totalizando 37 bilhões e meio aí de recursos da União à disposição dos parlamentares. Nessas emendas parlamentares a gente sabe, né, eles podem indicar esses recursos para obras nos seus estados, para reformas de escola, posto de saúde, contratação de ambulâncias, equipamentos médicos. E aí o relator, o Danilo Forte, ele disse o seguinte, que com essas pendências o legislativo acaba ficando, nas palavras dele, à mercê do governo de plantão. Ele comentou isso durante um almoço que ele teve agora há pouco na Frente Parlamentar de Empreendedorismo. A gente, inclusive, acompanhou esse almoço e a gente fez algumas perguntas sobre isso. Ele disse que nesse calendário não tem como ele adiantar aí os prazos exatos, as datas, mas disse que o pagamento de emendas que sejam destinados para a área de saúde terão prioridade. Bom, ele também comentou sobre uma emenda que foi apresentada pelo líder do Congresso, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ontem, né, essa emenda estabelecendo o seguinte, incluir aí na LDO um aumento real dos gastos de, no mínimo, 0,6%, né, o que limitaria aí a 23 bilhões de reais do valor que pode ser contingenciado pelo governo, ou seja, impede o aumento aí desse valor que pode ser bloqueado e também diminui o que já estava sendo previsto por especialistas, porque eles dizem que para o governo conseguir atingir o déficit zero na meta fiscal seria necessário aí bloquear 53 bilhões desses gastos. Então, isso inclusive já tinha sido comentado, esse cálculo já tinha sido comentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que isso já estava, esse cálculo de 0,6% e no máximo 2.000% já estava aí incluído, inclusive, no arcabouço fiscal. E aí, sobre incluir ou não essa emenda, o relator disse que está consultando técnicos jurídicos. Inclusive, ele já consultou técnicos do TCU e que espera, então, um parecer dele. Ele disse que precisa de um embasamento jurídico e ver se essa emenda fere ou não alguma legalidade. O relator também disse sobre outro assunto, que deve incluir no texto, deve aceitar um pedido aí do governo para permitir, autorizar que ministros de Estado e ministros do Supremo Tribunal Federal possam receber passagens e diárias para voltar para os seus estados de origem quando necessário. Ele disse que sai muito mais barato do que os ministros pegarem, que esse gasto seja bancado por aviões da FAB. E aí a gente perguntou, mas ministro, relator, será que não é mais correto o ministro fazer esse pagamento, bancar esse gasto do próprio bolso? E aí o relator disse o seguinte, que um ministro recebe em salário muito pouco, foram essas palavras dele. De qualquer forma, ele disse que só vai ler o relatório, ele adiou um pouquinho a apresentação desse relatório na Comissão Mista de Orçamento. Ele disse que só vai ler amanhã e aí a previsão para que esse relatório seja votado fica então só para o início da semana que vem. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Vamos aqui jogar já para o debate o cronograma. Olha só, tais datas, tais valores e valores que inclusive podem chegar a quase 37 bilhões de reais. Alangane, por que você estava rindo? Porque
A gente não falou, a gente não usou essa palavra aqui, que eles queriam, aliás, usamos ontem, um cronograma de pagamento. Falamos isso aqui, o pessoal assiste a gente. O pessoal quer previsibilidade. Previsibilidade, exatamente isso. Quer dizer, eles querem esse cronograma, independentemente do tema, que o dinheiro chegue de acordo com o combinado. Ou seja, votou ou não o projeto, o dinheiro tem que cair ali na data combinada. Ponto final. Senão, vai ser essa bagunça. Agora, de qualquer modo, o Congresso consegue ter este poder sobre o Poder Executivo, Evandro, porque é um governo fraco. Porque não é um governo popular, porque foi um governo eleito ali com uma pequena margem de votos, porque não tem um projeto de país. Veja, se a gente pegar o governo Lula I, que era um governo forte, aí era diferente, o Congresso não conseguia se opor ao governo, porque tinha popularidade, porque o país estava crescendo, etc. e tal. E agora? Não tem. Então é claro que o Congresso vai para cima do Poder Executivo. E tem um outro ponto. Eles prometeram demais. Prometeram o bolo de Santo Antônio, é isso que fala? Sim. O bolo de Santo Antônio ficou muito grande, né? Não tem para todo mundo, porque agradar a ala do Arthur Lira, o PP, republicanos, eu estou começando a desagradar PSD, União, né? Desagrado o Senado, agradar muito a Câmara, os deputados da Câmara, eu desagrado o Senado. Não dá para todo mundo. Esse que é o problema, aí que está o ponto. E é por isso que agora eles querem o pingadinho ali, o cronograma. Aí apazigua um pouco os ânimos. Agora, Gustavo Segré, tendo um cronograma, sem negociar diretamente propostas, o que vai acontecer com o governo nessa história, hein? Vai ter que soltar mais dinheiro. Vai ter que soltar mais dinheiro. Eu estava prestando atenção no que falava Alan Gani. No primeiro governo de Lula, Alan, também tinha uma questão. Eu acho que o mensalão tinha um cronograma definido. Bem lembrado. O mensalão tinha um cronograma definido, aqui agora não. Era mais fácil negociar. E hoje fica um pouco mais complexo. Agora, quando escutamos a Janaína, fala, não, o ministro ganha pouco. Então precisa ter mais despesas bancadas por nós, babacas que pagamos imposto. Pô, um avião da FAB compra um voo comercial, mas tem muita gente que não consegue entrar no voo comercial sem ser vaiado. Então também tem essa questão. Muitos não conseguem entrar numa sala de espera, numa fila de embarque. E aqui não tem primeira e segunda divisão, não tem elite e o povão, não, somos todos iguais. Então, quer ganhar mais? Vai no setor privado, se quiser, talvez alguém pague. Mas nós não temos obrigação de pagar um voo da FAB porque um ministro ganha pouco. Não tem vergonha. Piperno, eu vi que você discordou do Gani quando ele mencionou que isso é sinal de que o governo é fraco. Por quê? Bom, são duas coisas. Primeiro, porque esse governo entregou e pagou menos. Ele soltou muito dinheiro em alguns momentos, né, por conta de votações pontuais, mas, na verdade, ele entregou menos e aí tem essa reação. E outra coisa, hoje já é dia 21 de novembro. 21 de novembro. O Congresso está fazendo a conta. Daqui a pouco tem recesso e o governo não entregou tudo que os parlamentares esperavam. Tem esse cálculo também. Então, o que o Congresso quer é o seguinte: o volume de recursos vai ser tal e, a partir de agora, para vocês não repetirem essa malandragem desse ano, não virem com essa história de contingenciamento, de entregar menos, então agora vai ter esse cronograma e nós vamos querer receber. E aí não vai dar ao governo a possibilidade de optar ou não em pagar, de tergiversar na hora de, enfim, fazer o cheque, abrir a carteira. Não, quer fazer com que ele seja, de fato, obrigado a fazer isso. Até porque é um Congresso que está mal acostumado. O ano passado, por exemplo, o orçamento era praticamente terceirizado. Você sabe o que me... Então agora... Você sabe o que me chama a atenção? Porque durante a campanha, quem que era o crítico do orçamento secreto, Luiz Inácio Lula da Silva. Entrou no jogo. Então, criticou, tentou. Você pode até dizer que malandramente empurrar com a barriga para não pagar, só que o Congresso fala, opa, é verdade, o senhor prometeu, aqui. O senhor vai ter que pagar de alguma forma. O Congresso não esquece. E agora o governo vai ficar mais emparedado ainda, Luiz Felipe Dávila? A conta nunca foi
tão alta, 37 bi só de emenda, fora que teve dinheiro da PEC transição, fora que teve aumento depois, voltou os gastos obrigatórios, é um negócio, é uma festa, por isso que a gente está aí com 160 bilhões de reais de rombo e o governo fica catando tudo que é possível para tentar pagar a conta e nunca vai chegar, porque esse equilíbrio das contas públicas só vai chegar com corte de despesa, não é só com aumento da receita. Então, o que vai acontecer agora? Uma vez ter esse cronograma determinado, vai ficar cada vez mais caro para o governo aprovar as coisas. Como o Segre falou, vai ter que soltar mais dinheiro. Vai fazer o quê? Vai ter que entregar. Agora, a questão intrigante, que a gente precisava debater um pouco aqui, é o seguinte. O próximo ano, o governo não vai atingir a meta fiscal. Todo mundo já sabe. A não ser ainda quem acredita em Papai Noel, em duende e tal. Mas não atingindo a meta, significa que vai ter que ter o corte das despesas de 50%. E aí, como é que vai fazer? As emendas estão no rolo do corte também? Pois é. Como é que é? Isso significa que também vai ter haircut nas emendas do parlamento? E agora não dá nem mais para pedir processo de impeachment, se não cumprir a meta.